Vamos ver agora um pouco sobre a Idade Média e seus avanços e declínios. Nós temos, na Idade Média, uma história um pouco diferente daquela do que a gente acabou de ver. Por quê? Alguns criticam que a Idade Média foi um período de trevas, foi um período de baixa produtividade e um período de pouca expansão missionária. Só que, na história da expansão, vamos falar assim, na história da expansão do cristianismo durante a Idade Média, nós temos que interpretar corretamente esse período em termos de figuras mistas, vamos chamar assim, figuras mistas, ou seja, nós temos aspectos sobre avanços e declínios. Quais são os avanços desse período? Né? Quais são os lados negativos desse período? O lado negativo desse período, nós tivemos, em confrontação à fé cristã, nós tivemos o crescimento do islamismo no século VII, certo? Nós tivemos o crescimento do islamismo e também tivemos perdas geográficas territoriais, né, para o islamismo, que aconteceram no Oriente Médio e no norte da África. O norte da África, antes da ascensão islâmica, era praticamente todo cristão, e também o Oriente Médio, praticamente todo cristão e judaico. No caso, após o sétimo século, com a expansão do Islã, houve uma perda territorial. Por isso que, na história, nós temos que entender termos geográficos e históricos. Há momentos de expansão e há momentos de recuo. Isso não significa que o cenário permanece desse jeito. Houve uma virada de jogo e pode haver, novamente, outra virada histórica em termos de expansão do cristianismo. Nós temos que entender o seguinte: em 3 séculos, o islamismo ele se espalhou pelo norte da África, pelo Oriente Médio e adentrou com várias tentativas e também com permanências por períodos distintos na Europa. Então, o mundo antigo teve essa tensão, teve esse conflito, especialmente após o século VII. As ondas sucessivas de invasões também não aconteceram apenas pelos islâmicos, mas aconteceram pelos bárbaros. A gente não só tem invasões no período da Idade Média. No próprio declínio do Império Romano, nós tivemos muitas invasões bárbaras, né? Invasões bárbaras de modo geral, e depois, lá na frente, mesmo com a expansão do Islã, também a Europa não só teve problema com o Islã, mas teve problemas também com continuações de invasões consideradas bárbaras. Então, nós temos aqui que essas revoltas sociais, né, que acontece desde o Império Romano até 950, mais ou menos, que já estamos beirando aqui já para o ano 1000, as conquistas culturais do cristianismo eram provavelmente menores do que daqueles 4 primeiros séculos. Ou seja, aqueles primeiros 4, 5 séculos, o cristianismo teve um florescimento, né, que nos séculos posteriores, até próximo do ano 1000, não teve o mesmo desempenho. Mas isso não significa que a igreja simplesmente ficou parada, né? As mudanças começaram a acontecer em termos de diferenças culturais, em vários aspectos, inclusive com a ascensão do Islã. As mudanças políticas foram muito influenciadas por questões de fé, por questões bíblicas, por questões da fé cristã, e as questões teológicas também tiveram todo um desenvolvimento aí nesse período. Nós temos, próximo desse período 1000, nós temos as ramificações da Igreja do Oriente, do Ocidente, e temos o lendário cisma, né, que rachou a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa entre Oriente e Ocidente.
e tudo isso aconteceu após esse período. Por que que é importante lembrar desse período? Eu não vou adentrar tanto tempo nesse período da Idade Média por questão de tempo. Para entender que as atividades missionárias e culturais, elas não cessaram, elas não ficaram ausentes durante esse período, certo? Por quê? Nesses períodos, vocês que gostam um pouco mais de história, vocês vão lembrar que nesse período foi o período do florescimento dos monastérios. Os monastérios, o que é que existia nos monastérios? Existia aquela capacidade de concentrar estudos, documentos importantes até para nós, para a posteridade, né? E em questões de desenvolvimento de tecnologias para nós rudimentares, mas para aquela época muito importante, tecnologias que favorecessem a agricultura, que favorecessem a ciência de forma em geral, partia dos monastérios, né? E também os estudos teológicos, os debates teológicos. Então, não foi um período de grande expansão geográfica, mas foi um período que, em questões de criatividade cultural, não foi um período inativo, né? De modo geral, bem superficial, nesse período entre o quinto século até o ano 1000, houve uma crescente característica mundial que a gente pode chamar de mundaneidade, ou seja, né, a religião cristã, a partir da estatização, né, do Império Romano, a partir de Constantino, ela entrou também num campo de corrupção, e isso a gente pode até chamar de mundanização, que o mundo adentrou mais a igreja e a igreja começou a se descaracterizar, e muitos, para sair desse sistema mundanizado, esse sistema mundanizado de uma igreja que já estava começando a se corromper, houve um crescimento de movimentos monásticos. Esses movimentos monásticos é uma tentativa de manter a espiritualidade, de manter a vida cristã primitiva, uma tentativa de resgate, uma tentativa de manter um rigor espiritual que as cidades não estavam mais permitindo nesse sentido, porque já que muitos cristãos da grande igreja institucional cristã estava vivendo de modo mais mundano, e aí muitos tomaram essa iniciativa de formarem, de criarem monastérios, e as grandes lideranças, né, lideranças teológicas, lideranças cristãs, elas foram fazendo o seu esforço missionário em direção a esses monastérios, né? Então, com o passar do tempo, nós temos esse declínio religioso institucional dentro da igreja, da cristandade maior, vamos chamar assim, e muitos se refugiando, muitos refugiados em monastérios. E esses monastérios têm umas características bem interessantes na história das missões. Esse esforço missionário, nós temos alguns destaques, por exemplo, monges. Quando falamos em monastérios, falamos em monges. Quando a gente se refere, por exemplo, a um monge antigo do século 4, 5, 6, 7, até o século 9, por exemplo, nós podemos citar alguns. São Patrício, aproximadamente do ano 389 ao ano 461, ele levou o cristianismo à Irlanda, né? Então, se você está estudando presbiterianismo, por exemplo, e você precisa entender o que aconteceu naquela região da Escócia, e você vai entender que os primeiros missionários que chegaram na Irlanda, na Escócia, eram missionários que derivaram exatamente desses monastérios como consequência, como resultado dessa mundanização, né, da grande instituição, e esse êxodo para os monastérios. E esses monastérios, eles desenvolveram, né, eles permitiram que missionários surgissem desses monastérios.
Nós temos o caso de São Patrício, que levou o cristianismo à Irlanda. Se você vai estudar o cristianismo na Irlanda, você vai ver que a origem, né, vai passar pelo São Patrício. Aí temos os missionários celtas, que levaram o evangelho à Escócia, né, e São Columba, que também podemos estudar dentro desse panorama histórico dessa região da Escócia. São Columba estabeleceu um monastério, né, no sexto século. Percebam isso. Veja a tendência da igreja primitiva para a Idade Média. Esse movimento de monastério não foi um movimento inútil, não foi um movimento inativo, né? Nós temos essa referência do século VI, com Columba. Nós temos no século IV, com São Patrício. E essas missões evangelísticas também aconteceram do mesmo modo que eu estou falando que aconteceu com São Patrício, com São Columba, aconteceu com missões evangelísticas na França, né? E também na Alemanha, com outros missionários, com outros monges. Falando em monge, quando a gente chegar na Reforma, a gente vai lembrar que Lutero era o quê? Um monge. Então, temos toda uma movimentação, essas pulsações de expansão na história. Nós temos, voltando ao século VII, ao século VIII, nós temos Wilfred e temos Bonifácio. Eles fizeram um trabalho entre as tribos germânicas e escandinavas na Europa pagã. Veja que interessante. E muitas pessoas de descendência polonesa ou húngara foram convertidas por meio do trabalho, né, de Santo Estevão, né, que é chamado Santo Estevão. No 10º século, veja o salto, né? Nós temos ainda no século IX o batismo cristão de Vladimir de Kiev, que trouxe muitos russos à fé ortodoxa. Aí alguém pode falar, mas na história das missões a gente não só precisa estudar as missões evangélicas protestantes? Não. Por quê? A palavra de Deus, ela estava sendo transmitida apesar de erros, isso é outro assunto, mas ela estava transmitida, por exemplo, Jesus como Salvador, Jesus Cristo como Deus Salvador, ela estava sendo transmitida desde o primeiro século, obviamente, mas mesmo com o declínio tanto do Estado Romano como o declínio da instituição religiosa cristã, no caso a Igreja Católica Romana, no período entre 5 e 1000, o ano 1000, e ainda mais com a ascensão do Islã, essa movimentação dos monastérios, elas também deram frutos. Então, quando a gente fala assim, um grande líder político, um grande líder de uma nação como a Rússia, né? O líder foi evangelizado e foi batizado, no caso Vladimir de Kiev, no ano aproximadamente 988. E isso faz com que os russos caminhem para a fé ortodoxa. E se a fé protestante está também na Rússia e convive não de modo ecumênico, mas de forma respeitosa em cada um do seu espaço, nós temos que respeitar que houve todo um histórico nesse sentido, né? E não podemos apagar a história. Isso é importante demais ao examinarmos a história. Esse é o nosso intuito desse estudo, é fazer um estudo sobre as missões e a história. Então, essa ordem social que vai se diluindo, seja do Império Romano ou seja da Igreja Católica, não teve só aspecto negativo na vida da Igreja, né? Porque, apesar de transtornos, apesar de desvios, através de convulsão social, a Igreja sempre tem, nesses momentos de crise, de declínio, oportunidades de demonstrar sua força, sua capacidade, sua liderança e sua organização. Os monastérios exemplificaram exatamente isso, demonstraram sua liderança, sua organização, sua força. Hoje, quando a gente fala em seminário tem característica de monastério, né? Não exatamente como um monastério católico, mas tem características de estudos teológicos, de dedicação aos estudos teológicos, características de monastérios, né? Ou de sinagogas.
Aí é outra história. Então temos, continuando esse período, monges missionários como Bonifácio, que trouxe grandes habilidades organizacionais e recursos educacionais. Então, até quem fizer um levantamento, quem tiver necessidade de fazer um levantamento, né, histórico sobre a educação, vai passar por essa fase dos monastérios, porque os recursos educacionais que esses monastérios desenvolveram, os recursos organizacionais, as habilidades que eles levaram de dentro do monastério para as cidades, para a agricultura e para outros meios, isso faz com que esse período seja reconhecido como um período ativo das missões, mas um período no modo diferenciado, um modo que não é o mesmo modo de hoje, mas é um modo diferenciado. Nós temos, ao mesmo tempo, dessa ordem social do cristianismo, né, com suas restrições, com seus problemas, né, com suas associações ao Estado romano, houve essa oportunidade, né, da igreja mostrar a sua criatividade, tanto no Ocidente como no Oriente. Né? A igreja permaneceu ligada por um tempo, né, na questão do Oriente, ao Império Bizantino, né? Na igreja ocidental, ligada ao romanismo. Na igreja ocidental, e não na oriental, nós temos um grande fervor missionário nos séculos posteriores, né? E temos aqui um destaque para um texto do Jefferson Davis, que quando Santo Agostinho desenvolveu seus escritos sobre a cidade de Deus, uma das principais ideias, uma das ideias chaves que tem ali, é que o destino da igreja não está ligada ao sucesso temporal dos impérios. Veja que interessante. O desempenho, a expansão da igreja, ela não está ligada necessariamente, né? Ela não depende, ela é independente, ela não depende do sucesso temporal da política humana. No caso, quando Agostinho escreveu sobre a cidade de Deus, ele estava se referindo ao declínio, ele foi uma testemunha do período do declínio do Império Romano e percebeu que a igreja tinha sua independência, que não precisava estar conectada, ligada a um império A ou B, no caso, Império Romano. Porque essa habilidade, essa criatividade que o cristianismo tem de desenculturar, ou seja, o cristianismo ele elimina, de certa forma, culturas pagãs ou diversas, ou culturas seculares, mina através de uma ocupação de espaço do conhecimento da palavra de Deus. Simplesmente isso. Não se pode dizer outra coisa. Então, esses declínios, esses tumultos, nada disso é desastroso para a igreja, né? Em qualquer época. Tivemos períodos de declínio, mas isso não foi desastroso. Isso faz despertar na igreja uma busca por habilidades, uma vitalidade, uma busca por vitalidade, uma busca por avanço missionário. E isso serve de lição para a gente, já que aquele mundo antigo da segunda fase do período da Idade Média, o período monástico, foi um período de adaptação, um período de reajustes, um período que teve seus frutos específicos, sem perder de vista esse avanço missionário, que nunca parou. Ele pode ter reduzido sua marcha, mas ele nunca parou. E isso serve de exemplo para que a gente entenda que, apesar de momentos de declínios e de crises, apesar de momentos de mudanças, a igreja não pode parar seu avanço. Né? E isso nós vamos entrar agora na era da descoberta e das conquistas. A era da descoberta e das conquistas, nós temos aqui períodos tanto das missões católicas romanas, quanto se a gente conectar esse período, também nós vamos ter a reforma protestante. E são pontos distintos, mas que estão praticamente próximos no mesmo pacote. Nós temos aqui que, nesse período do século XV e século XVI,
essa expansão colonial europeia, o catolicismo romano estava junto com os estados, né, os impérios espanhol, português. E nós temos e somos frutos, muitas vezes, dessa cultura e dessa movimentação, né, dessa expansão colonial europeia que veio às Américas, assim como essa colonização europeia também foi à Ásia. Foi à Ásia e veio às Américas. Por volta de 1493, o Papa Alexandre VI dividiu as terras entre Espanha e Portugal, os dois poderes mundiais dominantes daquela época. Toda a América, com exceção do Brasil, caiu em mãos espanholas. Os conquistadores impuseram a civilização espanhola e o catolicismo romano muitas vezes foi colocado à força. Isso é história, né? Isso é histórico. Muitas vezes tratando os nativos de maneira cruel. Isso, não só os católicos trataram nativos de modo cruel, como também, muitas vezes, naquelas expansões holandesas, principalmente no Caribe, há relatos de tratamentos de crueldade com relação a outros povos, certo? E principalmente através do trabalho escravo e através do poder econômico agrícola que existia na época. Alguns missionários, agora, esse é o ponto interessante, mesmo com esses erros, né, dessas movimentações históricas, nós temos que entender que alguns missionários, eles sempre agiam na contramão, né? É aquele famoso peixinho que nada contra a corrente. O peixinho que nada contra a corrente. Muitas vezes, os peixinhos que estão nadando com a corrente são os peixes que estão mortos. Mas aquele peixe vivo, que tem força, tem vibração, ele está nadando contra a corrente. Um desses peixinhos, nós podemos dizer que foi um missionário chamado Bartolomeu de las Casas. Bartolomeu de las Casas, vocês podem pesquisar rápido aí, vocês vão entender que ele já tinha esse despertar missionário. O missionário tem esse despertar, né, de combater injustiças, de lutar com coragem, de se expor ao perigo, muitas vezes morrer por isso, para que pessoas, né, para que não haja desumanidade, para que não haja injustiça, para que haja tratamento mais justos, né, principalmente tratamentos mais humanos para os nativos. Porque um país colonizador, um país imperialista, muitas vezes, ele vai desconsiderar a própria humanidade daquele nativo. E Bartolomeu de las Casas é um exemplo de um missionário cristão romano, cristão católico romano, que já tinha esse despertar, já tinha esse direcionamento mais humano. Isso também aconteceu com muitos missionários protestantes em períodos de escravidão, missionários que nadavam contra essa maré de poderio econômico. Por exemplo, missionários que queriam tratamentos mais justos a favor de índios, a favor de nativos ou a favor de negros, né, que eram escravizados. Então, nós temos que entender o seguinte, essas ordens cristãs, por exemplo, os dominicanos, não podemos deixar de estudar sobre a expansão de missões, né, de educação religiosa, sem citar os dominicanos, os franciscanos e os agostinianos. Exemplo, aqui um parênteses, o próprio Lutero era um monge agostiniano, correto? Então, as ordens católicas, dominicanas, franciscanas, agostinianas, fizeram trabalhos notáveis durante esse período que muitas vezes o império ele explorava mesmo e era cruel com certos nativos, né? Com muitos nativos. Então, temos as ordens dos jesuítas, né? Que levou a fé cristã para a Índia, para a Malásia e para o Japão. Veja que impressionante, que incrível. A ordem jesuíta levou a fé cristã para a Índia, para a Malásia e para o Japão. Outros missionários jesuítas trabalhavam no Japão e China. Veja que a China já foi e está sendo evangelizada. Hoje ela está sendo evangelizada de um modo
muito mais no nível abaixo do radar, mas ela tem todo um histórico de evangelização e também pelas missões modernas também tem. A China tem essa história. Isso é muito interessante para a gente hoje. Então, esses jesuítas levaram, através, por exemplo, de Matteo Ricci e seus sucessores, eles levaram o cristianismo, né, à cultura chinesa. Então, essa contextualização, esses períodos, né, que do evangelho ter contato com todas essas nações, tiveram alguns sucessos iniciais, né, mas por causa de mudanças políticas, muitas dessas ordens, missões, elas foram se afastando ou receberam, às vezes, até ordens mais restritivas da hierarquia religiosa, por exemplo, uma hierarquia do catolicismo romano, né, de fazer com que uma missão deixe uma região e vá para outra, e por aí vai. Tem toda essa dinâmica. O cristianismo quase morreu no Japão por volta de 1650, e na China quase morreu por volta de 1723, por causa dessas mudanças de campo missionário. Outro declínio, exemplo, da Espanha e Portugal, o declínio da Espanha e de Portugal, que já foram as grandes potências mundiais, fez com que o surgimento, né, de mais poderes europeus favorecessem posteriormente o movimento protestante. O enfraquecimento, o declínio da Espanha e Portugal favoreceu, de certa forma, os príncipes, os poderosos, né, dos países europeus, e esse período de expansão católica romana vai diminuindo e chega praticamente ao fim com a ascensão da Reforma Protestante. A expansão católica faz seu recuo, né? E a gente vê que esse recuo está ligado ao declínio do poderio da Espanha e de Portugal. Essas condições políticas da Europa, do século XV e do século XVI, principalmente do século XVI, vai fazer com que o clima religioso, né, vá do século XV, XVI, XVII, XVIII, fortalecer um movimento de atividades missionárias mais fortes relacionadas ao protestantismo. Né? Quando a gente chega no século XIX, e aí a gente tem avivamentos, tanto por parte, né, do protestantismo, que já vinha desde a Reforma, né, mas que também houve talvez uma reação, né, contra esse movimento, uma reação católica romana, para que eles reavivassem essas obras missionárias, e eles começaram a desenvolver também ordens missionárias. Veja que interessante, uma coisa puxa a outra. Se os protestantes, desde a Reforma, já vinham numa ascensão, num desempenho de expansão, quando chega no século XIX, é como se tivesse um despertar também nas missões católicas romanas, e aí nascem novas ordens missionárias, que vocês já devem ter ouvido, por exemplo, as ordens missionárias maristas. As ordens missionárias maristas foi fundada em 1822, através da Sociedade para a Propagação da Fé, de um modo bem diferente do que aquela propagação da fé colonialista. Percebam isso. Então, as novas ordens missionárias, como os maristas, desenvolveram, né, em termos de expansão colonial, através da França, na Indochina, e da África e Pacífico. Também, falando ainda sobre essas missões católicas, nós temos um caso do cardeal Laviguier, em 1892, que ele já se levantava para falar contra a escravidão, em 1892, e contribuiu também muito no campo da educação e no avanço tecnológico na África. As missões católicas romanas eram bem fortes no sentido de obra educacional e de caridade.
e as ordens religiosas de mulheres desempenharam também um papel ativo nesse período. De acordo com algumas estimativas, houve mais de 8 milhões de convertidos ao catolicismo procedentes do paganismo durante o século XIX. Certo? Isso com essas missões católicas, missões voltadas mais para a área educacional, né? Mais com caridade também, mas mais voltada para a área educacional. Esse retrospecto, esse período de expansão missionária do catolicismo romano, nós temos que entender que o cristianismo se espalhou através dos limites da Europa, indo para o Mediterrâneo, né? E sempre associado ao colonialismo ocidental. E quando o cristianismo chega associado ao colonialismo ocidental, muitas vezes os nativos não recebem bem. Por que os nativos não recebem bem quando a fé vem junta com o império colonialista? Porque muitas vezes o império colonialista faz uma exploração social, econômica, e que as pessoas sofrem com aquilo ali, e de repente aquela mesma o mesmo conterrâneo, né? A mesma nacionalidade de um explorador mercantilista, aí vem um missionário cristão juntamente com eles. E aí a rejeição àquele missionário é muito maior por causa dessa associação colonialista. Aqui, outro parênteses é o seguinte: as missões modernas hoje na Índia, elas acontecem mais com os nativos. Por quê? Elas tiveram a fase colonialista com o Império Britânico e que, apesar do Império Britânico enviar também missionários cristãos, os missionários cristãos não eram bem aceitos porque o Império Britânico criava uma exploração econômica social injusta que causava muitas tristezas na sociedade da Índia e que o missionário que estava junto com o colonialista não era muito bem-vindo. Mesmo assim, ele conseguia fazer seu trabalho, com muito mais dificuldade. Posteriormente, quando William Carey foi lá no século XIX para a Índia, ele, quando chegou na Índia, ele já chegou com total barreira contra a naturalidade dele, que ele era inglês, e por ele ser inglês, ele já foi rejeitado porque a herança, a impressão que o Império Britânico deixou na Índia não foi das melhores. Então, William Carey teve muitas dificuldades de evangelizar. Ele foi um missionário enviado bem depois do sistema colonialista britânico. Mesmo assim, ainda havia aquela lembrança, aquela herança negativa contra os ingleses, e ele teve muita dificuldade para evangelizar. E hoje o que acontece? Não precisa mais enviar um missionário fora. Os próprios indianos nativos é que estão fazendo o trabalho de expansão das igrejas e do evangelho. Isso é muito interessante a gente fazer esses links, essas pontes, para que a gente entenda que esses movimentos, essa dinâmica, mesmo contendo esses erros de atuar junto com o colonialismo ou atuar de forma independente como as agências, nós temos que entender que isso faz parte da história das missões. Isso é essencial entender para que a gente entenda que muitos desenvolvimentos, muitos efeitos políticos, culturais do Ocidente e do Oriente, esses efeitos políticos e culturais muitas vezes foram iniciados e provocados porque missionários estiveram lá. Missionários, tanto protestantes quanto católicos, estiveram lá e ainda estão lá e estão voltando. Isso é muito interessante. Nós entraremos agora nas missões protestantes modernas. Nós não podemos estudar missões, né, sem passar por esse período. A Igreja Protestante, ela, durante o período da Reforma, ela foi muito acusada de demonstrar pouco interesse em missões, né? E em que sentido que a Igreja Protestante demonstrou pouco interesse em missões durante a Reforma, né? Isso tem fundamento? Dizem isso por quê? Uma das razões que a Igreja Protestante é acusada de que fez poucas missões durante a Reforma é porque ela estava muito preocupada
ela estava muito preocupada com reformas internas em cada país onde a reforma protestante tinha feito sua mudança, e também havia lutas e guerras, literal, guerras de perseguições contra o catolicismo romano. Então, percebam isso. O contexto inicial da reforma, as igrejas elas não se separavam do Estado. O Estado e igreja, Estado e religião, eram duas coisas altamente conectadas. E esses períodos onde a maioria dos países tinham seus príncipes e reis, esses reis precisavam tomar suas posições religiosas. Quando um rei tomava uma posição religiosa, geograficamente, aquela região era ou protestante ou católica. Nesse sentido, isso gerou muitos conflitos, muitas guerras entre católicos e protestantes, e também houve toda uma preocupação das reformas internas. Um país que deixava de ser católico para ser protestante passava por um período de conflitos de reformas internas. Então, nesse sentido, houve pouca saída missionária inicialmente. A redescoberta, né, dessa mensagem que precisa sempre ser passada para frente e espalhada, essa ênfase, né, para que todos os crentes sirvam a Cristo, isso já estava formando a base, por exemplo, o sacerdócio universal de todos os crentes, que Lutero desenvolveu bem isso. Isso já estava preparando a base, né? Isso também, não só isso, mas a Bíblia sendo traduzida para mais línguas comuns e nativas, porque a língua, muitas vezes, da Bíblia era dada uma prioridade para que fosse em latim, e isso, com o tempo, foi sendo transformado para o inglês, para o alemão, para o francês. E isso tem toda uma história desse período que faz com que essas traduções, aqueles primeiros tradutores eram perseguidos e martirizados por causa desses conflitos, dessas reformas internas e esses conflitos contra a Igreja Católica Romana. Nesse sentido, a Bíblia sendo traduzida para mais línguas e também com o advento da invenção da prensa. No caso, desde Gutenberg, né, da invenção da prensa, desse período do século XV e do século XVI. O século XV e o século XVI é o período que alguns vão focar mais, dizer que é um período de renascença, é um período de modernidade, é um período de renascimento. Então, essas características, né, um período de desenvolvimento de universidades, desenvolvimentos mais humanísticos, fervilhou, um período que fervilhou. E a Igreja Reformada, a Igreja da Reforma, as igrejas da Reforma, dentro desse cenário, né, dando ênfase ao sacerdócio universal dos crentes, essa multiplicação de interpretações, de traduções, essa multiplicação de livros impressos, isso fez com que a alfabetização surgisse com mais força. A alfabetização estava mais associada aos monastérios, de forma mais restrita, enquanto as multidões espalhadas estavam sem alfabetização. E a reforma trouxe um fortalecimento nessa área de alfabetização. E esses fundamentos são os fundamentos, né, para os futuros missionários e também os fundamentos da sociedade ocidental, né? E nós temos o fortalecimento, o nascimento do campo educacional, do campo universitário, das invenções, das academias de ciência. Tudo isso porque essas movimentações da Reforma Protestante impulsionaram tudo isso nesse período a partir do século XVI. Agora, nosso foco vai ser mais as sociedades missionárias. As sociedades missionárias nesse período, que pouco se fala mais nas grandes reformas, né, nos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, mas as grandes sociedades missionárias protestantes, por exemplo, que começavam a desenvolver trabalhos para propagar o evangelho na Nova Inglaterra, né, nós temos vários casos que vale a pena destacar.
Nós temos aqui, por exemplo, John Eliot, que começou a evangelizar as tribos indígenas da Nova Inglaterra durante a década de 1640. Isso pouco se fala quando se fala em reforma, mas nós estamos falando em missões. O século XVII também testemunhou grandes atividades, né? O século XVII está próximo ainda do período da Reforma e testemunhou grandes atividades missionárias. Por exemplo, os capelães das companhias das Índias Orientais Holandesas. Agora veja, os capelães da Companhia das Índias Orientais Holandesas, eles tiveram muita dificuldade também de trabalhar juntamente com as atividades mercantilistas desses países, por exemplo, da Holanda, e, como eu citei um exemplo, ao chegar ao Caribe, ao chegar em outros locais, a exploração escravagista existia, certo? E os missionários tinham muita dificuldade de trabalhar num campo onde o seu próprio colega, o seu próprio amigo, o seu próprio vizinho, que veio junto na viagem, né, era um explorador mercenário e ele teria que fazer um trabalho de evangelismo. Mas, mesmo assim, a igreja protestante, nesse sentido, conseguiu ainda ter bons resultados, por exemplo, em termos de conversões, em termos de evangelização. Nós temos, nessa época da Companhia das Índias, nós temos 300 mil protestantes, 300 mil pessoas declaradas protestantes voluntariamente aceitaram o Evangelho da Salvação no Sri Lanka, Ceilão, como resultado desse esforço. Veja, com todas as dificuldades, né? Nós temos um caso, por exemplo, do Sri Lanka, com 300 mil protestantes. E não foi conversão à força. Isso é importante dizer. Nós temos outra fase também, que é chamada de pietismo, que é uma fase, muitas vezes, muito criticada e muito falada em termos de discussões doutrinárias, mas não é o caso. Nós vamos falando aqui em movimentos, em dinâmica de missões. O pietismo alemão do Spener, por exemplo, 1635 a 1705, e também do Hermann Francke, 1663 e 1727, contribuiu significativamente para o surgimento das missões protestantes. Como assim? Esse pessoal pietista alemão treinou os missionários, né, do que eram os discípulos, que eram servos do rei dinamarquês, do rei da Dinamarca, Frederico IV, né, que, pelo seu poderio econômico, de ser um principado, né, de ser um reino, o reino da Dinamarca, deu condições materiais, condições físicas, condições econômicas para enviar missionários. E enviou missionários ao sul da Índia. Veja essa dinâmica funcionando novamente. Através do pietismo, o pietismo alemão, com ligações com a Dinamarca, enviou missionários para a Índia, em 1705. Nós temos os casos dos morávios, os moravianos, sob a liderança do conde Zinzendorf. Eles foram os primeiros, importantes, viu? Importante. Eles foram os primeiros nesse movimento missionário moderno. Os moravianos são os primeiros nessa movimentação de missionários modernos, como conhecemos no século XX e no século XXI, mas que aconteceu no século XVIII, no século XVII. Então, temos aqui, por exemplo, por volta de 1740, século XVIII, corrigindo, por volta de 1740, missionários moravianos fizeram grandes expansões em extensão geográfica e fizeram grandes viagens. A despeito do pequeno tamanho do grupo, os moravianos eram pequenos, os moravianos conseguiram enviar centenas de missionários. Veja, um grupo pequeno conseguia enviar centenas de missionários para grandes distâncias. Isso serve de exemplo para a gente hoje, que a gente não tem desculpa. Os moravianos, apesar de serem pequenos, inspiraram muitos outros.
Por volta de 1740, os missionários moravianos tinham alcançado as Ilhas Virgens, Groenlândia, Suriname, Costa do Ouro, América do Norte e África do Sul. E eles tinham um lema, né? O lema de auto-sacrifício. Muitos deles se despediam de suas famílias e sabiam que não voltavam nunca mais. Jovens que deixavam seus lares, suas cidades, sua terra natal. E eles se comprometiam com grande amor e total comprometimento com a evangelização e iam sem saber se iam voltar. Isso os moravianos fizeram de modo fantástico. Nós temos relatos aqui de, por exemplo, James Jong, que observou que não tem paralelo na história das missões o que os moravianos fizeram. Os moravianos anteciparam os séculos 19 e 20 e 21. Os missionários moravianos anteciparam o século das missões. É como se fosse a primeira fagulha daquele movimento de amor pelas missões mundiais, né, de forma de autocomprometimento, e as missões passaram a ser consideradas como um dever de toda denominação. Toda denominação cristã, ela tem o dever de ter essa inclinação, esse movimento, esse dever de cumprir essa missão, as grandes missões. O despertamento evangélico do século XVIII, e não só o despertamento, os despertamentos evangélicos do século XVIII foram estimulados por trabalhos como John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards e outros que tiveram um grande ímpeto em trabalhar, né, com essa visão, com esse coração de missões para o desenvolvimento do movimento missionário. Mas isso tudo tem história, isso tudo tem sua raiz, né? Nós temos exemplos de sociedades batistas missionárias, fundada por William Carey, no caso, em 1792, um pós-milenista. Os Wesley, também pós-milenista. O Whitefield, pós-milenista, podemos dizer que sim. Sociedade Missionária de Londres, 1795. Sociedade Missionária da Igreja em 1799, inglesa. As sociedades missionárias americanas começaram a se organizar em 1787 e movimentos estudantis começaram a surgir também a partir do século XVIII, a partir de 1787, através de seminários, fundações de seminários, né? Fundações de missões estrangeiras em 1810. Veja que o movimento, a partir do século XVIII e XIX, começou a se incorporar, começou a encorpar, melhor dizendo, em agências missionárias estrangeiras, né? O livro do William Carey, por exemplo, em 1792, o livro chamado Investigação sobre a Obrigação dos Cristãos em Usar os Meios para a Conversão dos Pagãos, é um marco na história das missões protestantes. William Carey despertou as igrejas para sua responsabilidade missionária. William Carey é considerado os pais das missões modernas. Por isso, pela ênfase que ele deu em trazer o chamado, a responsabilidade missionária, né, argumentando que a grande comissão ela devia se aplicar a todos os crentes e não somente aos missionários. A grande comissão ela deve alcançar todos os crentes e não só os missionários. Não apenas a grande comissão só fez parte dos apóstolos. A grande comissão só quem fez foi aquele pessoal do período dos monastérios. Isso, aquilo. Não. É para toda geração. É para toda geração. Quando se levantou os primeiros questionamentos na Reforma, né, discussões teológicas, doutrinárias na Reforma, né, que muitos caíram até num certo hipercalvinismo,
Esse hipercalvinismo era mais ou menos assim: se Deus quer salvar os eleitos, ele pode fazer sem nossa ajuda. Esse hipercalvinismo, ele foi corrosivo, ele foi nocivo, e nós hoje não podemos nos aproximar disso. Nós temos responsabilidade, nós reconhecemos que Deus deu a missão, Deus deu a grande comissão, Deus tem os seus fins de decreto e de soberania, mas que cabe a nós fazer esse trabalho de responsabilidade humana, de ir, de evangelizar. Então, nesse sentido, só destacando aqui no período da Reforma, que o hipercalvinismo, no seu desenvolvimento até o século XX, e tem alguns aí até no século XXI, por que não dizer isso? Que esses movimentos, nós temos que lembrar que o que os missionários antigos fizeram deve nos envergonhar. O que os missionários antigos fizeram, por exemplo, William Carey, ele dizia o seguinte: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Ele dizia: espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus. O que o William Carey fez, você pode procurar filmes sobre ele, a biografia dele. Ele, quando chegou na Índia, ele desenvolveu a parte educacional, ele desenvolveu a parte missionária, a parte de teologia. Ele desenvolveu de uma forma que, quando ele chegou, ele foi mal recebido. E no seu falecimento, a Índia, de forma nacional, mandou baixar a bandeira em memória ao falecimento do William Carey. E no seu primeiro momento ele foi rejeitado e no seu falecimento muitos indianos choraram. Isso é fantástico. E ele chegou sozinho na Índia. E hoje a Índia é uma coisa fantástica. Se vocês verem como... Hoje a Índia tem muitos problemas, mas as agências missionárias hoje na China, ou na Índia, desenvolvem um trabalho impressionante. E a gente pode ver um pouquinho disso hoje. Então, isso deve nos envergonhar. Esses lemas, né, os lemas dos moravianos, o lema do William Carey, isso serve de exemplo para que a carreira missionária, né, de todo cristão tenha esse impulso, tenha essa energia e desenvolva seu chamado. Né? O desenvolvimento da carreira de William Carey na Índia, o Latourette chamou o século XIX de o grande século. O século XIX foi chamado de o grande século das missões cristãs. O grande século, para ser conhecido nas missões modernas, é o século XIX. O período de 1815 a 1914 testemunhou a maior expansão numérica e geográfica do empreendimento missionário de qualquer época. Entre 1815 a 1914. Foi a maior expansão missionária de todos os tempos. A grande explosão de atividades por agências missionárias, sociedades bíblicas, denominações, fez do cristianismo uma fé verdadeiramente mundial. A fundação da missão para o interior da China em 1865 por Hudson Taylor marcou a primeira de muitas missões de fé. Independente do controle denominacional, né, nós temos que entender também a todo o movimento de contribuições voluntárias. Não só as agências missionárias buscam recursos, mas também voluntariamente. Aquelas pessoas convertidas também contribuem. E nada pode parar esse trabalho de expansão. As missões de fé independentes, elas devem continuar sendo a grande característica das missões hoje. Eu vou repetir. Essa característica de missão de fé independente é a grande característica da expansão hoje, e não das grandes instituições. E também muito valioso entender esse movimento das contribuições voluntárias de pequenos grupos
multiplicado aos milhares e bilhares espalhados pelo mundo. Os missionários protestantes trabalharam diligentemente no passado, na África, na Ásia, na Oceania. Em muitas ocasiões, os missionários não foram bem-sucedidos em separar o evangelho da forma colonial ocidental, né? Isso foi um problema, eu já destaquei aqui nesse estudo, né? Alguns dizem, por exemplo, a rebelião dos Boxers em 1900, né? Isso fez com que aquela população nativa, ao se rebelar contra o imperialismo, joga fora tudo. Tem que expulsar o invasor, o colonialista. Expulsa o colonialista mercenário e vai junto os missionários. Isso aconteceu por causa dessa conjunção que não deve existir, que não existe mais. Hoje as agências são praticamente independentes, as agências missionárias vivem muito com colaboração voluntária, sem grandes instituições. E muitos desse colonialismo trouxe ressentimento nativo. Foi o que aconteceu no Caribe, foi o que aconteceu na Índia e na China. Traz um ressentimento nativo, né? Porque na cabeça de muitos nativos, ele não consegue separar o que é colonialismo imperialista da missão cristã, porque as pessoas vêm no mesmo pacote, vêm junto. Esses problemas aconteceram, né? Nós não podemos apagar esses fatos e temos que aprender como lição que os missionários protestantes passaram por isso, e quando a gente chega no século XIX, nós temos que entender que a contribuição do século XIX, que foi uma contribuição fantástica para as missões, essa contribuição ela veio no campo de contribuição espiritual e de contribuição cultural, né? As nações, elas se transformaram. A Índia, por exemplo, mudou muitas das suas leis. Leis, por exemplo, leis de uma lei antiga, que está até no filme do William Carey, que quando um marido falecia, a viúva ela seria cremada juntamente com o marido morto, a viúva viva. Isso era um ritual que acontecia dentro de uma parte da sociedade na Índia. Então, ele, quando viu isso, ele ficou horrorizado, porque ele viu que a viúva estava sendo queimada juntamente com o marido morto. E nós temos mudanças também em leis, por exemplo, de canibalismo, não só na Índia, mas na Índia não, em outros locais, mudanças de leis sobre canibalismo, que aconteceram na América do Norte, né, entre os índios canibais, que ao serem civilizados ou cristianizados, tiveram suas mudanças culturais. Isso como exemplo, certo? Só pontuando aqui. Essas contribuições espirituais culturais devem ser estudadas, devem ser relembradas. Os missionários, muitos missionários em tempo de escravidão, eram contra, de forma ativa, de forma pública, de forma declarada, escrevendo ou protestando contra a escravidão, buscando alívio num setor político ou no outro. Serviços médicos e educação sempre foram marcas missionárias. Nós temos aqui, por exemplo, eu estou em Pernambuco, aqui temos no interior do Agreste uma cidade que veio um missionário presbiteriano, médico, Dr. Butler, e ele veio para uma cidadezinha bem pequena aqui perto, que era muito menor na época, né? Isso há praticamente 100 anos, e o Dr. Butler, ele implantou na cidade uma presença médica, né? Assistencial médica, através de um hospital, através de um pronto-socorro, né? E isso fez com que também eles desenvolvessem questões educacionais, criando colégios, né? Praticamente em todas as cidades do Brasil, em todas as regiões do Brasil, nós temos história de missionários que vieram como livreiros, comportores, e eles espalhavam os livros, vendiam os livros, espalhavam os livros,
e, de forma educacional, também estabeleciam colégios e hospitais, ou colégios ou hospitais, né? Isso praticamente em todas as regiões do Brasil. Isso já foi característico do século XIX. Veja que interessante, né? E quando a gente vai para 150 anos atrás, 120 anos atrás, a gente vê que os missionários, quando vinham de fora para cá, eles já vinham com essa mentalidade, né? De trazer transformações na área cultural, na área educacional. Isso é muito notável. Os missionários também trouxeram grandes contribuições na área linguística, na área de mapeamento, na área de sociologia, na área de conhecimento, né, étnico, na área de conhecimento de religiões comparadas, na área educacional em si, em termos de religião, de sociedade. Eles desenvolveram muito isso. E isso é uma marca forte até hoje, certo? Alguns locais, por exemplo, na África, onde canibalismo e infanticídio foram controlados através da influência de transformações missionárias, né? Mais dignidade, respeito às mulheres foi ensinado isso e é ensinado isso, não é? Isso não é novidade, não é coisa do globalismo, proteger a mulher. A igreja sempre fez isso em vários momentos da história, fez mais, outros momentos fez menos. Produção agrícola, métodos agrícolas. Lembre-se que quando a gente estava estudando a Idade Média, os monastérios desenvolviam novas técnicas agrícolas para a sociedade. Os missionários do século XIX também fizeram isso, trazendo novos métodos agrícolas para melhorar a colheita, para melhorar a plantação, para melhorar a economia nativa. E hoje a gente vê o quê? Algumas igrejas hoje, algumas agências missionárias, conseguem entrar em comunidades indígenas ou comunidades quilombolas e fazer alguma transformação cultural, ajudar na construção de algo e trazer não só construção física, mas construção cultural para aquelas pessoas, para que elas se tornem pessoas melhores socialmente e, acima de tudo, conheçam o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Inúmeras vidas foram transformadas pelo poder do Evangelho, através de igrejas vigorosas, através de agências e através de missionários individuais. Líderes missionários, como Rufus Anderson, em 1880, que formaram igrejas nacionais nos Estados Unidos e que essas igrejas, elas deviam por si só ser autopropagadas, né? E eles trabalharam também a favor dos nativos indígenas, né? Então nós temos assim muitas características boas, nós temos bons exemplos para hoje do século XIX especialmente. Durante o curso do século XIX, quase todas as denominações protestantes tornaram-se ativas em missões estrangeiras. Isso é muito impressionante. Hoje está acontecendo um movimento menor, mas está acontecendo também um movimento de que muitos, reconhecendo o sacerdócio universal e o chamado missionário dentro de suas igrejas nativas, eles saem para um raio menor, eles saem para a sua região, eles saem para evangelizar os nativos, né, propriamente dito, os que estão mais próximos, e não missões estrangeiras. Apesar de existir também esses movimentos de missões estrangeiras, não deixam de existir. Mas os movimentos voltados para dentro das nações também está se fortalecendo isso. Por volta de 1910, a gente já entrou no século XX, vejam bem, ouçam bem, por volta de 1910, havia aproximadamente 420 agências de envio para o estrangeiro. 420 agências para o envio para o estrangeiro, em 1910. Olhando para esse período, né, que não era pouco 420 agências em 1910. Observou que a fé cristã chegou no ano de 1914 como uma tendência crescente. E aí nós temos, a partir desse período, de 14 a 50, vamos dar um salto, nós tivemos nesse período
2 grandes guerras mundiais. E aí mudou todo um cenário que estava sendo propagado. Até 1914, existia uma tendência crescente desses movimentos. Aí sabemos que já, né, em outro período, 1929, também houve crises mundiais, econômicas, houve pandemias. E assim, o século XX foi bem diferente. O século XX foi bem diferente do século XIX. Se a gente fizesse uma comparação, a gente sabe que nós estamos em 2021. 2020 foi um ano muito difícil. Foi um ano que praticamente parou a economia mundial, 2020. Mas 2019, a gente estava andando, vida normal, tudo tranquilo. 2019, a gente estava tranquilo, vivendo uma vida normal no automático. 2019, 2020 teve a parada, 2021 a gente está saindo. Aí compara esses anos com o que aconteceu com os séculos. O século XIX foi um período de expansão, um período de grandes trabalhos, de grande impulso. Aí quando chegou no século XX, o século XX foi um período bem difícil, como foi nosso ano 2020. E estamos saindo, né? Agora nós estamos saindo desse processo. Deus queira que a tendência seja sempre essa. Voltar ao ritmo anterior, ao ritmo de movimento, de dinâmica desse movimento. A questão da disseminação geográfica, em qualquer época, né, anterior, se for comparado, nada se compara ao que aconteceu no século XIX. Né? O século XIX foi o auge do grão de mostarda. Depois teve uma estabilização, teve um platô aí, mas nós esperamos que, apesar dessas mudanças, a gente agora consiga sair desse platô, desse crescimento muito em linha ascendente, quase reta, e que a gente consiga retomar, né? E reconhecendo e falando sobre o século XX, o século XX, o número total de missionários protestantes norte-americanos, só para citar um exemplo, trabalhando em outros continentes, passou de 34 mil missionários. Isso em 1969, e nós temos relatos que os missionários estavam nessa casa de 30 mil missionários americanos. E eles passaram rapidamente, na década de 60, 70, eles passaram de 34 mil para 53 mil. Veja que interessante. Em pleno século XX, já que estamos falando de um tempo, né, que deu aquela esfriada, que não foi igual ao século XIX, mas mesmo assim houve um aumento de 50% em 10 anos. Isso é fantástico. De 34 para 53 é quase, né, quase isso. Hoje, há mais de 450 agências missionárias. Hoje há muito mais do que 500 agências, porque esse relato aqui, ele é do final dos anos 80 para os anos 90. E nós tínhamos, em termos de agências missionárias, só na América do Norte, 450 agências, que hoje deve ter passado das 500 agências, sendo dessas, 300 agências são independentes e não filiadas. Né? E todos os dias, isso na década de 90, todos os dias, estimava-se 7.800 novos cristãos, 7.000 a 800 novos cristãos são adicionados à igreja ao redor do mundo como resultado do crescimento de conversão e crescimento biológico. Ou seja, as famílias que têm 2, 3, 4, 5 filhos, uma família cristã, isso é um crescimento biológico que a gente sabe que deu uma diminuída, esse crescimento biológico, em termos de compartilhamento da fé, da religião na família, né? E também em termos de conversão. O mundo estava passando, no final do século XX, todos os dias,
estimava-se, no final do século XX, 7.000 novos cristãos adicionados à igreja ao redor do mundo, correto? Esse crescimento derivava tanto do crescimento biológico quanto de conversão. O resultado desse crescimento dramático é que cada semana, aproximadamente 1.000 novas igrejas eram estabelecidas no final do século XX, 1.000 novas igrejas eram estabelecidas apenas na Ásia e na África. A gente sabe que agora, no século XXI, está havendo toda uma mudança geográfica na África por conta dos grupos mais militares islâmicos em muitas regiões da África. Mas, no final do século XX, 1.000 novas igrejas eram estabelecidas apenas na Ásia e África. Muitas dessas igrejas em pequenos grupos, né, eram reunidos em casas ou escolas, mas representavam, né, muitos crentes reunidos comprometidos. Então, nós temos isso de um histórico muito recente. Apesar das transformações que estão acontecendo hoje na África, isso é muito importante como panorama histórico para a gente entender a situação hoje. A gente sabe que o trabalho foi plantado há pouco tempo e ele floresceu muito. A Bíblia, as traduções da Bíblia fez um progresso tremendo, fantástico no século XX, né? E praticamente cobriu 97% da população do mundo em traduções. As traduções tiveram alcance no século XX, em termos de traduções, em termos de alcance, 97% da população no mundo. Por outro lado, a membresia das igrejas da Europa e da América do Norte e das nações comunistas declinaram, principalmente no século XX, fazendo contraste impressionante com o crescimento do terceiro mundo. Enquanto acontecia o declínio da América do Norte, a membresia de igreja, havendo um declínio na América do Norte e na Europa e nas nações comunistas, no hemisfério sul, tanto na África quanto na América do Sul, houve um crescimento explosivo. Muito desse declínio que aconteceu no norte, dos crentes nominais, aconteceu pela mundanização desses crentes nominais, né? A invasão, a infiltração do secularismo, a infiltração do materialismo, e hoje, no século XXI, nós podemos dizer que temos a infiltração do globalismo. E essa infiltração, esse declínio, fez com que houvesse uma perturbação no século XX e século XXI, só que em grande parte do mundo em desenvolvimento, que é a América Latina e África, em grande parte desse mundo em desenvolvimento, em termos de modernidade, a figura é totalmente diferente, né? Nós temos partes da América Latina que as igrejas protestantes estão crescendo 3 vezes mais rápido do que a taxa de crescimento populacional. Isso é fantástico. Em partes da América Latina, as igrejas protestantes estão crescendo 3 vezes mais rápido do que a taxa de crescimento populacional. Em 1900, só para vocês terem uma ideia, em 1900 havia apenas 50.000 protestantes na América Latina. Mas por volta dos anos 80, o número pulou para mais de 20 milhões. Agora, vale lembrar o seguinte, hoje, no século XXI, alguns estudiosos da Jocum, por exemplo, eles estão afirmando que só no Brasil nós estamos caminhando para 60 milhões de evangélicos. Não cristãos total, a parte dos católicos. 60 milhões de evangélicos no Brasil. Vale lembrar que essas informações, né, de que pulou para 20 milhões na América Latina, informações dos anos 80. Né? Hoje, nós só no Brasil estamos na casa dos 60 milhões. Interessante que na Ásia, hoje, né, principalmente na Índia,
Olha só, nós falamos do colonialismo inglês, com os primeiros missionários com grande dificuldade. Depois teve William Carey, com grandes dificuldades, mas conseguiu estabelecer, concretizar e se firmar como o pai das missões modernas. E hoje, século XXI, nós temos na Índia, sabe o quê? Os missionários nativos. Sabe quantos missionários nativos tem na Índia hoje, cristãos evangélicos? 14 mil. 14 mil missionários nativos. E esses 14 mil missionários nativos, eles não ficam apenas na Índia. Eles se deslocam para aquela janela 1040, aquela janela que pega parte do Oriente Médio. Né? Esses missionários, hoje, eles estão dirigindo mais de 50 institutos bíblicos. Imagine mais de 50 institutos bíblicos, com mais de 8 mil alunos. Esses alunos irão multiplicar missionários, irão multiplicar igrejas. São líderes de movimentos de implantação de igrejas e que eles abrem na Índia 12 pontos de reunião todo dia. 12 novos pontos de reunião todo dia. Isso é o trabalho hoje. Isso é um trabalho que a gente tem que lembrar de William Carey, que chegou sozinho. Estima-se que por volta do ano... Estimava-se que por volta da virada do milênio, do ano 2000, existiriam 100 milhões de protestantes na América Latina. Hoje é muito mais. Hoje é muito mais. Muito do crescimento mais dramático tem sido entre as igrejas pentecostais. Na Guatemala, por exemplo, na virada do milênio, a Assembleia de Deus estava crescendo a uma taxa de 44% ao ano. O crescimento da igreja na África ainda foi maior do que na América Latina. Né? E de acordo com alguns estudiosos, esse influxo massivo da igreja cristã na história, ela tem acontecido na África nos últimos 100 anos. Então, se em 1900 havia pouco mais de 10 milhões de cristãos africanos, hoje há mais de 200 milhões. Isso na virada do milênio havia mais de 200 milhões de cristãos africanos. E projetando para 400 milhões. Projeção para 400 milhões. Agora, século XXI. Nós temos que entender o seguinte, isso significa que os cristãos, havendo essa tendência natural dessa forma de crescimento, eles estão indo em algumas regiões de 10% para 50%. Isso é uma explosão de conversão. Mas sabemos que da virada do milênio para cá, houve um certo declínio disso, mas que continua. Fiquem certos disso. Você precisa, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são as Coreias divididas. Nós temos que entender o seguinte, a Coreia do Norte é proibido a fé cristã. A Coreia do Norte, a igreja é clandestina. A Coreia do Sul, ela é muito vibrante, muito viva. E se a gente for comparar, por exemplo, o que aconteceu na Coreia, o crescimento que aconteceu na Coreia do Sul, principalmente, vou citar um exemplo aqui do Gospel Church de Seul, 270 mil membros, 9 mil grupos em células, 6 novas igrejas a cada dia na Coreia. Essa multiplicação que está acontecendo, a exemplo de Hong Kong, a exemplo, né, de outros locais, a gente não sabe exatamente a quantidade dentro da China. A gente não sabe. Hoje a gente não sabe a quantidade exata. Mas o que se pode conhecer, esses números são impressionantes. Isso é um testemunho de que não há como impedir, não existe poder político para impedir o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus de fazer o reino de Cristo prosperar, seja onde for.
O reino de Cristo prosperará na China, a despeito dos grandes obstáculos e além das expectativas humanas normais. O século XX, chegamos aqui ao final, nós temos confirmações de crescimento do reino, né? Como desde a igreja primitiva, esse crescimento, nós temos esses registros, e chegando ao século XX, nós podemos dizer que esse grão de mostarda é impressionante. Esse grão de mostarda, ele se desenvolveu através de muitos seguidores, através de muitos discípulos. A vasta expansão da influência do reino de Deus excede todas as expectativas das gerações anteriores aos cristãos. O que acontece hoje excede a qualquer expectativa dos cristãos primitivos. O cristianismo, com toda a história, nos leva a predizer com confiança que ele está em sua juventude. Isso é uma visão pós-milenista. Nós estamos no cristianismo jovem e ainda continuará a se elevar como um grande fator decisivo, transformador do cenário humano, cenário mundial. Essa perspectiva esperançosa é o que impulsionou os missionários. Essa perspectiva esperançosa é o que confirma esse envio, essa missão, essa expansão, e que nós vimos isso no final do século XX. E estamos vendo agora, no começo do século XXI. E temos que entender que missões, quando a gente fala em missões, aqui é uma palavra final. Quando a gente fala em missões, a gente tem que entender o seguinte: o próprio Senhor Jesus Cristo está no comando de toda essa dinâmica de movimentação. O próprio Senhor Jesus Cristo, que chorou, quando a Bíblia diz que Jesus chorou, o próprio Senhor Jesus Cristo que chorou quando ele se deparou olhando uma cidade condenada. Aí diz que Cristo chorou ao ver uma cidade condenada. Esse próprio Cristo que se comove por pessoas perdidas, é esse Cristo que impulsiona os missionários através do Espírito Santo. Como o Espírito Santo impulsionou o apóstolo Paulo para dizer, Paulo clamava, Paulo sentia um ardor missionário muito forte, o apóstolo Paulo. Ele dizia, eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele tinha um amor por missões que ele dizia que ele poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos. O amor por salvar almas. A ardente oração de Moisés dizendo, esse povo pecou, perdoa os seus pecados. Se não, risca-me, Senhor, risca-me do teu livro. Moisés, por amor ao seu povo, disse, Senhor, esse povo pecou, perdoa seus pecados. Se não perdoar os seus pecados, risca-me do teu livro. Ou seja, um auto-sacrifício. Moisés teria um auto-sacrifício por seu próprio povo. O apóstolo Paulo teria um próprio sacrifício por seu povo. Cristo teve o seu próprio sacrifício por seu povo. Então, tudo isso está conectado no Antigo Testamento, Novo Testamento, história, teologia. Nós não podemos separar isso. Quando a gente encontra um missionário lá na frente, como um reformador, John Knox, a oração dele era, dai-me a Escócia ou eu morro. Senhor, dai-me a Escócia ou eu morro. Declaração como John Wesley, este mundo é meu campo de ação. Este mundo é o meu campo de ação. E muitas vezes uma mãe de família, um pai de família, está chorando na madrugada, chorando por seu filho pródigo, orando por seu filho pródigo. As missões começam em casa, e vai para a igreja, e vai para a nação. Essa é a missão, essa é a grande comissão, essa é a esperança pós-milenista. Eu finalizo aqui, agradeço a primeira conferência
escatológica pós-milenista do Brasil, realizada pelo IBTEC. E, concluindo essa palavra final, eu só queria lembrar que nós vamos ter um curso sobre escatologia pós-milenista com duração de 1 ano, e eu mesmo darei esse curso através do IBTEC. Se vocês tiverem interesse em conhecer todo o aspecto do pós-milenismo, o aspecto teológico missionário, o aspecto histórico, eu estarei, juntamente com o IBTEC, juntamente com o irmão Eduardo, com vocês, disponível para que a gente estude 1 ano. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.